Sido Nerds, quinto e sexto episódio. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês já fizeram uma coisa errada que você percebeu e imediatamente falou assim: é melhor eu fazer isso aqui que eu vou conseguir corrigir. Foi justamente o que a Marvel fez. E aliás, a Disney, né? E colocou aí o quinto episódio disponível e o sexto, porque o quinto episódio eles perceberam que não foi tão bom assim. Apesar de ter aí esse episódio ter uma integração de um personagem muito importante aí pro MCU, né? Vamos dizer assim. Mas no sexto sim é um episódio de acordo, um episódio que vale a pena você assistir. Vou falar justo sobre esses dois episódios hoje pra vocês aqui, qual a diferença, por que o quinto é ruim e o sexto é bom. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Ajuda a gente aí se inscrevendo, porque a gente tá doido pra bater essa meta dos 3 mil inscritos e estamos quase chegando lá, beleza? E você ativando o sininho, você recebe todos os nossos conteúdos, as notificações aí do que a gente traz aqui relacionado a dicas de filmes, séries, livros, animes e muito mais. Então fica ligado aqui, viu? Aproveita também, tá aqui embaixo na descrição, as nossas redes sociais. Também aqui, ó, você pode estar seguindo a gente aí, conferindo tudo que a gente tem até o nosso canal também no Spotify, confere lá, viu? Nerd Clube é o nosso canal lá que a gente leva muito conteúdo nerd também, através da rádio Unimontes. Ó, negócio é o seguinte, vamos falar aqui pra vocês sobre Demolidor Renascido, quinto e sexto episódio. Bom, o quinto episódio, como eu falei, tem a participação de um personagem, que eu falo principal porque ele já fez parte do MCU, que é o pai da Kamala, né? E ele é integrado aí de uma forma assim, muito assim, como é que eu posso dizer? Não muito espontânea. Porque, inclusive, a participação dele é muito ruim, eu acho, porque ele faz algumas piadas muito ruins com relação à própria deficiência visual do Demolidor, né? Então, assim, é de mau gosto, entendeu? As inserções de alívio cômico que faz com ele, mas tudo bem. A ideia do episódio, sim, que é de péssima. A roteirização do episódio não é legal, porque temos os criminosos, simplesmente, o episódio tem um objetivo: integrar a Miss Marvel dentro do Demolidor. Eu acho que é isso. Eu não vejo outra finalidade. Apesar dela não participar, mas o pai dela tá lá, entendeu? E fala sobre ela, tem um Funko Pop lá representando ela e tal, enfim. E por que eu falo isso? Porque tem os criminosos entram no banco onde o pai dela trabalha, o Matthew foi lá pedir um empréstimo, que aí faz ligação ao quarto episódio, né? Que ele tem a conversa justamente com a sua sócia lá no seu escritório de advocacia, e aí ele decide voltar pro banco porque ele escuta que os criminosos invadiram lá e vão assaltar. E ele gostou muito do pai da Kamala e tal. E aí ele vai lá salvar o pessoal do banco, né? Também, obviamente. E aí, bom, ele salva o dia. Os caras estão simplesmente atrás de uma pedra preciosa. O banco não tem dinheiro, viu? Também isso é interessante frisar. Eles não têm motivação alguma para estar dentro desse episódio. É péssima a ideia de roteirização. Eles tinham até, assim, uma motivaçãozinha. Quando eles falam assim, a gente tem um chefe e tal. Quando falou do chefe, tipo assim, eu comecei a teorizar 999 chefes que poderiam ser, né, tá ali aparecendo. Falei, poxa, a Marvel pode até sair fora da caixa, trazer alguém que ninguém nem espera. Mas foi só um blefe mesmo, viu? E era só isso mesmo. Eles só foram lá para roubar essa pedra preciosa, sei lá por quê. O Matthew consegue salvar o dia, devolve a pedra preciosa. E no final, o pai da Kamala convida ele para jantar na casa deles. E é isso. Pronto, acabou o episódio. Esse é o quinto episódio. Agora já o sexto, sim, esse é bom. Inclusive porque eles conseguem fazer um reparo, tapar o sol com a peneira, vou dizer assim, com relação ao vilão, né, que eles estão querendo trazer para dentro dessa temporada, né? Que aí é o Muso, né? Um vilão bem assim estranho, maluco, eu acho até complicado de trazer ele para dentro do MCU nesse exato momento, um pouquinho até arriscado. Mas o que é importante de falar desse sexto episódio é porque ele tem uma finalidade. Isso é legal. Já que o quinto não teve, eles colocaram uma finalidade. É justamente acabar com ali esse momento repressor dos dois personagens principais dessa série. Porque eu acho que essa série podia mudar o nome de Demolidor Renascido para Demolidor Reprimido. Porque você percebe que o Matthew está sendo reprimido ali com os seus sentimentos, com relação a ele ser o Demolidor, né? Depois que o Fogg morre e tal, ele fica ali, não posso ser o Demolidor, meu amigo morreu por conta disso. E também o outro personagem principal dessa série, que é o Rei do Crime, também está sendo reprimido. Porque ele está ali sendo
o prefeito da cidade, e ele, poxa, eu não posso me envolver com crime e tal, e ai, sabe, aquela coisa, não posso ser violento, essas coisas. E você vê que a todo momento eles estão se segurando. Só que agora os bichos saíram da jaula, galera. Os caras tão nervosos, bruto. E olha, o que acontece nesse final de episódio é digno sim de você falar, pronto, agora sim a série tá valendo a pena assistir. Porque aí o Demolidor segue uma pista justamente entregada pela Tigresa Branca, que ela ainda não é tigresa, né? Ela tá ali, a sobrinha do Hector Ayala, falando sobre o seu tio que estava numa investigação atrás de um cara e tal, que estava rolando uns crimes, uns sumiços na região dele ali. Esse discurso vai parar no ouvido de quem? Do rei do crime. E ele monta uma força-tarefa antivigilante, isso é legal, tem referência aos quadrinhos, essa força-tarefa tem nos quadrinhos também. Inclusive tem até os Thunderbolts, que não é esse do MCU, é outros que faz parte dessa força-tarefa. E aí ele monta essa força-tarefa só com um policial casca grossa pra trás dos vigilantes. E o detalhe é que ele também tá bruto, e ele, quem viu nos últimos episódios, a Samantha teve uma affair, a Samantha, que é a esposa do rei do crime, teve um caso com um cara, enquanto ele tava fora, né, viajando, e aí ele pegou esse cara e enjaulou o cara, e aí, em alguns episódios que a gente viu atrás, ele tava aparecendo com as manchas na mão de sangue e tal, e agora a gente sabe por quê. Porque ele ia lá, bater nesse cara lá, preso, você acredita? E aí ele decidiu encarar esse cara frente a frente. Inclusive ele deu uma machadinha pro cara e mandou o cara vir pra cima dele. Ele cobriu o affair da esposa dele na bolacha. O rei do crime voltou a ser brabo, sentando a mão no cara. E aí tava acontecendo isso do outro lado também, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o Matthew seguiu as pistas da Tigresa Branca, que encontrou o Muso, que estava fazendo barbáries com as pessoas, estavam sumindo, né? E ele achou esse esconderijo dele, através justamente porque a Tigresa Branca sumiu. Um detalhe interessante é que na dublagem tem uma pessoa que eu gosto muito em particular, que é a Aline, que foi do Omelete, agora tá Entre Migas. Ela faz a voz da mãe da Tigresa, e isso foi muito legal. Eu falei, reconheço a voz, hein? E aí tem esse momento bem interessante. E aí, justamente, o Matthew vai atrás da menina que tá sumida, da Tigresa, né? E aí lá ele encontra ela nesse esconderijo, ele senta a bolacha, senta o pau, quebra o pau com esse tal desse Muso, que é um cara doido, maluco, que faz as pinturas, né? E inclusive nos quadrinhos ele apoia os vigilantes, e ele também nesse episódio, aparentemente, o rei do crime trata ele como uma espécie de vigilante. Por isso que ele monta a força-tarefa, tá vendo? E aí vem justamente o Demolidor sentando a bolacha nele e consegue salvar, graças a Deus, a futura Tigresa, que vai estar aí no MCU. Eu tenho certeza que agora eles vão fazer a adaptação dessa menina. E ela tem carisma, viu? Essa atriz que tá aí pra fazer essa Tigresa Branca, ela tem carisma até mais que a Miss Marvel, viu? Não sei não, hein? É hora que pode surpreender a gente. Então, esse 6º episódio, pra mim, ele foi bom. O 5º, pra mim, que foi uma negação. Mas eu quero saber de vocês. Deixa um comentário aqui embaixo, o que vocês acharam. Também deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra galera, viu? Pra quem aí tá acompanhando a série, as nossas críticas aqui com relação a esta produção de Demolidor Renascido, viu? Quero agradecer aí, muito obrigado mais uma vez. E segue a gente nas redes sociais aqui embaixo na descrição. Até a próxima, eu fui.